Bom, eu quero compartilhar um tema muito oportuno que se trata sobre a morte. A morte é algo horroroso. A morte é algo que tira a paz de muitas pessoas. A morte é algo que vem derrotando milhares de milhares ao longo dos séculos. Mas o que a Bíblia diz sobre a morte? O que a Bíblia nos diz sobre a morte? Primeiro, eu gostaria de ler para vocês um texto lá no livro de João, capítulo 11, 25 e 26, que diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso? Eu quero ter essa oportunidade também de ler uma palavra que está lá no livro de 1 Coríntios 15, 55 em frente. Diz assim a palavra do Senhor: Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, teu aguilhão? Porquanto o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Contudo, graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero falar sobre esse texto, a morte. Quem de nós já não teve medo da morte? Quem um dia não pensou que quando ela irá chegar? Que poderoso inimigo é esse? Quantas vítimas ela já não fez nesses milhares de anos? Multidões incontáveis se encontraram com ela e foram por ela ceifada. Até hoje, ninguém descobriu como vencê-la, como derrotá-la, como encontrar um antídoto para ela. A ciência e a tecnologia, por mais que avancem, não descobriu o remédio para a morte. Estaríamos todos perdidos? Seríamos todos os homens prisioneiros dela? Toda a humanidade está fadada a se encontrar com ela e ser derrotada? Não. Eu tenho uma boa notícia para você. É o que nós acabamos de ler em 1 Coríntios 15, 55 em frente. A morte não terá a última palavra. Existe um grande em poder e força que se encontrou com ela e encarou ela face a face e a venceu. Seu nome é Jesus, o Filho de Deus. Na cruz do Calvário, ele morreu, mas no terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos, matando a morte. Isso mesmo que você está ouvindo. Cristo matou a morte. Você não precisa mais temê-la. Não precisa ser assolado por ela. Venha o que vier. Ela não poderá mais te prender aos seus correntes, pois Cristo prometeu: todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Ele é a ressurreição e a vida. Com a sua ressurreição, ele garantiu a nossa ressurreição, tirando da morte seu poder sobre nós. Louve a Cristo por essa grande vitória. Somos filhos da vida. Nascemos não para morrer, mas sim para viver e viver eternamente. Cante juntamente com Paulo e os santos do passado: Onde estás, ó morte, a tua vitória? Onde estás, ó morte, teu aguilhão? Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus. Então, todos aqueles que um dia confessaram o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador terão poder sobre a morte naquele dia. Porque o Senhor diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que vive e crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Então, creia no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Creia e viva nele, porque ele tem vida e vida em abundância para outorgar a quem confessá-lo como seu único e suficiente Salvador. Agarre a oferta salvadora de Cristo.
Agarre a vida, agarre ao Senhor agora. Que Deus possa abençoar grande, gloriosa e poderosamente no nome do Senhor Jesus, que é a vida. Amém?